Fechemos os nossos olhos e à nossa frente, sempre Jesus. E a Ele pedimos que esteja sempre conosco, que nos acompanhe, que nos oriente, como sempre faz. Nós é que às vezes não prestamos atenção nele, mas Ele está sempre conosco. E hoje, nós vamos pensar numa coisa que Ele tem orientado tanto e a gente ainda tem feito tão pouco. Perdão. O perdão. O perdão é triste porque nós queremos que alguém, como se quiséssemos que alguém morresse e ficamos tomando veneno. Quem morre somos nós. E morremos mesmo. Morremos na nossa alegria, na nossa felicidade, no nosso bem-estar. Morremos na nossa saúde física. Quantas coisas. Por quê? Porque eu insisto em manter o ódio. Insisto em manter as desavenças. E não presto atenção que eu tenho nas minhas mãos um ensinamento e a possibilidade de perdoar. E quando aprendemos a perdoar, tudo fica tão leve, tudo fica tão melhor. E é isso que precisamos fazer. Queremos ser felizes? Sem o perdão, não dá. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Luiz, Lindalva, Lenissude, já falamos, Renata Macrini, Maca Robert. Então, boa noite a todos vocês. É uma alegria a gente estar sempre juntos. E hoje nós vamos começar a falar do perdão. Coisa tão importante e tão esquecida por nós, tão desprezada por nós. Coisa horrível, né? Que todos nós, ainda fazemos. E fazemos muito. A semana passada, nós falamos sobre o erro, o que é o erro. Demos uma visão, ou acho que demos, né? Uma visão nova do que vem a ser o erro, que às vezes a gente não compreende. O erro é a experiência que não deu certo. Mas que experiência? Todas. Rigorosamente todas. Nós falamos de Thomas Edison. Para inventar a lâmpada, ele ficou ali tantas e tantas experiências e ali ele errava? Não, ele acertava. Só a lâmpada que não acendia, mas ele acertava. Por quê? Porque a cada experimento ele descobria uma forma de não continuar e modificar. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Quando nós cometemos alguma coisa errada, quando nós maltratamos alguém, quando carregamos o ódio, quando criamos desavenças, quando vivemos de uma forma tão triste, eu tenho que mudar a experiência. Não está dando certo. Quando eu odeio alguém, ainda falamos, às vezes é uma mãe que odeia o filho, alguém que odeia um parente, que odeia um amigo. A experiência não está dando certo. E você se machuca com isso. Olha que interessante. Por isso que a dor é o grande aguilhão, aquele que cutuca, aquele que machuca, nos chamando a atenção. Meu amigo, está certo da maneira que você faz? Será que você é feliz fazendo isso? Será que você não tem condição de fazer diferente? Então é a dor que nos chama a atenção. Ninguém quer sofrer. Se tivesse um abaixo-assinado para quero fugir da dor, eu seria o primeiro. Não, a dor incomoda. Eu estou esses dias com uma gota complicada, uma crise de gota, que de vez em quando, se eu fizer alguma cara feia, é por causa da gota no pé. Ninguém quer sofrer. Ninguém. Então, se eu pudesse pular fora, eu pularia. Mas não tem como. A dor vem no exato momento para te chamar a atenção. Meu amigo, vamos aprender ou não vamos? Será que está tão difícil? Será que essa dor, essa tristeza, essa dificuldade não faz você despertar? Se não faz, o que vai fazer você acordar?
É a dor. Bendito aguilhão. As aflições, as dores. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Ou seja, aqueles que passam pelas aflições, pelas dores, pelas dificuldades. Então, quando estamos entendendo o porquê da dor, é porque chegou o momento de modificar a caminhada. Opa, a dor é um sinal de que estamos caminhando de forma equivocada. Em todos os aspectos. Todos. Ah, meu fígado que dói tanto. Meu amigo, como é que está a bebida na tua vida? Como é que está a comida gordurosa? Ah, é hora de parar. Então, a dor está chamando a atenção para isso. Pare. Só que era melhor não ter começado, né? Teve que chegar no estágio da dor para largar e aí tentar arrumar. Mas ainda somos assim, né? Uma hora a gente acaba mudando. Então, cada experiência que não deu certo, no caso da lâmpada de Edison, era um aprendizado. Nada mais do que um aprendizado. Tá? Isso nós falamos na semana passada. Hoje vamos falar do perdão. O perdão. É meio complicadinho ainda, né? Mas dá para fazer também. E olha, não só o perdão, porque tem gente que diz, ah não, quem vem aqui eu perdoo. Entretanto, não se perdoa. Tudo que ela faz, de repente tem uma peninha dizendo, olha o que eu fiz, eu sou tão pequena, sou isso, sou aquilo. Então é o perdão e o auto-perdão. A gente precisa se perdoar também. Só que para se perdoar é preciso se entender, porque senão fica difícil, né? Então, um dos problemas mais intrincados que acometem a mente humana é o sentimento de culpa e a dificuldade em lidar com perdão dos outros, com os outros e consigo mesmo. Quando cometemos faltas, não importa que falta, quando cometemos faltas leves, médias, mais graves, né? Aí a gente ainda comete umas coisinhas meio cabeludas, né? Elas ficam gravadas, essas falhas, no nosso perispírito. Falamos em lives passadas que a doutrina nos mostra que nós somos, a nossa essência, espírito. Existe um corpo perispiritual sutil, porém mais grosseiro que o espírito. E é através desse corpo perispiritual, o perispírito, que o espírito se manifesta. Quando encarnado, como nós aqui na Terra, o nosso, ou eu espírito, ocupando o meu perispírito, me ligo a um corpo material, um corpo físico. Então, tudo que eu faço está gravado no nosso perispírito. Ele é a grande caixa preta. Quando um avião cai, o que aconteceu? Vão procurar a caixa preta. E a caixa preta está dizendo tudo o que aconteceu. A nossa caixa preta se chama perispírito. E numa próxima encarnação, no nosso caso, estamos aqui na Terra, deságua no novo corpo físico todo o acervo de realizações, boas ou más, podendo ser chamado perispírito de modelador, organizador biológico. Ele, perispírito, a grosso modo, ele é a forma do bolo. Esse corpo físico é o bolo e o perispírito é a forma do bolo. Quando eu maltrato esse perispírito, vícios, crimes, é como se eu pegasse a forma do bolo e fosse deformando, amassando, furando, e de repente eu vou retornar para uma nova caminhada. E vem um novo corpo físico. É como se eu fizesse um bolo aproveitando aquela forma chamada perispírito. E de repente, eu não sei por que desembarquei nessa encarnação com um problema tal, com uma dificuldade X. Por quê? Está lá, modelado.
em cima daquilo que eu fiz no passado, mas também agravado por aquilo que estou fazendo no presente, que a gente capricha, né? A gente faz sim. Então, nessa próxima encarnação, deságua no novo corpo físico todo o acervo de realizações, boas ou más, podendo ser chamado de modelador. Tá? Os erros cometidos em vidas passadas não desaparecem por encanto. Seria fácil, né? Aí eu errei tanto na outra, mas agora eu venho aqui, sou um santo. Não, você não é um santo, você continua sendo a mesma coisa. E quando partimos, mesma coisa. Nós estamos levando a nossa bagagem, o nosso tesouro. E é tão comum, quando desencarna alguém, está lá no velório, você olha e diz, nossa, ele agora está descansando. Descansando nada. Ele está padecendo aquilo que fez, está tomando consciência daquilo que fez, está tendo suas dificuldades, está tendo suas alegrias. Ninguém vai para descansar. Não, descanso não tem. E quando vem para a Terra, a mesma coisa. Aí eu vim para a Terra, eu vim a passeio. Você não veio a passeio, não. Você veio a trabalho. E muita gente não se dá conta disso, né? Então, os erros de existências passadas e aqueles que cometemos aqui precisam ser reparados. Porque, ao contrário, eles passam a nos incomodar aqui ou quando voltarmos. Esses erros têm que ser liquidados, têm que ser arrumados. Então temos que fazer novas tentativas nessa encarnação para fazer com que aquele erro, aquela experiência que não deu certo na anterior, venha a dar agora. Ah, na anterior, eu odiava as pessoas. Ah, eu maltratava as pessoas. Eu fazia isso, aquilo. E agora? Agora, eu vim, não sei porquê, eu tenho uma vontade de fazer o melhor, de encontrar um melhor caminho, de fazer o bem. Você vai estar fazendo também àqueles a quem você maltratou na passada. Ah, mas eu não sei quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Quando você faz o bem, você atinge o coração da humanidade. E aquele a quem você maltratou também está sendo ajudado. Então, isso é que nós precisamos pensar, né? Temos que modificar. Então, a esse respeito, as dificuldades que trazemos, que precisamos de alguma forma corrigir, existe um refrão de uma música de Fagner, o cantor Fagner, que diz o seguinte: se você errou, tem que cuidar. Sentimento ilhado, justo e amordaçado, volta a incomodar. Volta. Parece que a gente deixou sumido. Não deixou, não. Ele está ali, né? Quietinho, amordaçado, mas no momento certo ele vem e diz: e aí, como é que fica esse eu que você fez? Ah, vamos arrumar, vamos ajeitar. E é assim que se progride. Então, a dificuldade, o equívoco, volta mesmo. Volta mesmo. Tudo que arremessamos para fora de nós tem um retorno certo. Sempre tem um retorno certo. E se não for uma coisa boa, vai nos desequilibrar. É como jogar uma pedra para o alto. Sou irresponsável, pego a pedra, jogo, e aí? Corro sério risco de cair na minha cabeça. O erro é isso. É jogar a pedra para o alto na certeza que vai cair na cabeça. E aí começamos a pensar, com todo respeito aos nossos queridos irmãos que professam outras religiões, cada um dentro daquilo que lhe convém. Tudo é bom. Tudo é bom. Cabe aos fiéis olharem o que realmente é bom e aquilo que não é e fazer o crivo, mesmo dentro da doutrina espírita. Ah, não, ele falou isso, então é isso. Não, não. Busque, estude, pense, reflita. Ah, eu não concordei com isso que falou. Joga fora. Joga fora. Não tem problema.
Mas aí, com todo respeito aos nossos queridos irmãos católicos, quando eles falam, ou praticam, né, aquilo que eles chamam de indulgência, pedir o perdão. E aí é condicionado o perdão a alguma coisa que aquele que errou tem que fazer. Prece, valor, sei lá, alguma coisa assim. Não entendo bem disso, ou não entendo nada disso. Então, será que uma indulgência dita por alguém ou ordenado por alguém de fora me faz me livrar da culpa? Não. Não é culpa também do erro. Não faz. A única coisa que me livra do erro praticado, machuquei alguém, é ajudar esse alguém a se recuperar. Roubei algo de alguém. Só vou corrigir na hora que devolver. E pedir perdão. Porque se não pedir perdão, só devolver, também não é lá grande coisa, não. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar um pouquinho. Vamos comentar aí coisas da vida que vão nos chamar atenção. Pensando, vamos lembrar que existem duas palavras, dois verbos, agir e reagir. Ambos significam ação, fazer algo. Aquele que age e aquele que reage também está fazendo algo, né? Algo que deve ser realizado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Estamos agindo, estamos reagindo. Então, nesse dia a dia, a maioria das pessoas reagem procurando responder aos estímulos exteriores que recebem. Vem alguma coisa e eu tenho que reagir, né? Em tudo, rigorosamente em tudo. Recebo um boleto, tenho que pagar. Alguém conversa comigo, eu tenho que responder. Então, agir e reagir. A reação é uma ação, portanto, após outra. Porque se não teve a outra, ele está agindo, não reagindo, né? E que na maioria das vezes não foi, obviamente, gerado por você. A reação é em razão de algo que alguém colocou diante de mim. E, portanto, só me resta reagir, responder, tá? Só que na reação, as pessoas sempre estão prontas e são bem rápidas na reação. Em tudo. Rápidas na reação. Em todas as reações. Normalmente é assim, né? Veio uma coisa, você resolve. Alguém falou alguma coisa, você retruca. Alguém falou bom dia, você responde bom dia. É imediato, né? Então, será que a reação, ela nem sempre, né, analisada pelo cérebro, seria a melhor opção? Alguém falou, eu reajo de imediato. Será que é a melhor opção? Quantos são aqueles que na reação utilizam mais o fígado do que o cérebro? Dá para entender, né? Quantos que na reação reagem com o fígado, amargo, complicado, e não com o cérebro, que poderia ser uma reação doce, equilibrada, mas reage com o fígado. Óbvio que é uma figuração, né? Então, nos relacionamentos com os outros, precisamos aprender mais a agir e não reagir. Mas alguém perguntou e você reagiu? Não, mesmo na reação, deixa eu ver se eu consigo fazer uma ação. Uma ação pensada, equilibrada, né? Eu tenho que fazer isso. E quando a nossa reação for pensada, equilibrada, sensata, proporcionará ao outro, ele me dirigiu uma coisa e eu reagi, mas reagi com o cérebro, pensando, equilibrado, sensato. Então, eu proporciono a ele a possibilidade de compreender o meu real ponto de vista. Não deixar nada equivocado. Porque na reação, normalmente, ele fala A e você responde J. Não tem nada a ver. E ele entende Z, que pior ainda.
Ele começa a perceber quando a nossa reação é equilibrada com o cérebro, não com o fígado. Ele percebe a nossa orientação para ele, quando podemos dar alguma orientação. Ele percebe o nosso respeito ao seu modo de pensar, de agir. Posso não concordar, mas eu respeito, né? Olha, não concordo com o que você fala, mas respeito o teu direito de falar, sem sombra de dúvida. E ele vai entender também, quando a minha reação é sensata, que é mais uma ação do que uma reação, ele vai perceber a minha não disposição de confronto. E aí as coisas ficam mais suaves. Será que é isso que acontece no dia a dia da grande maioria das pessoas? Do seu círculo de relacionamento? E às vezes com a gente mesmo? Será? Então, aprendendo cada vez mais no agir, dessa forma, pensado, tal, articulado, somos aquele que doma o cavalo. Eu domo o cavalo. Ou seja, eu subo no cavalo e faço ele ir para o lado que eu quero, na velocidade que eu quero. Conduzo, portanto, da maneira correta. Porém, se não buscamos entendimentos, estudos, pensamentos, livros, palestras, Jesus, a maior referência, né? Se não buscamos esses entendimentos maiores, muitas vezes ficamos só no reagir. E muitas vezes, como nós dissemos, analisando as coisas com o fígado. E nesse caso, passamos a ser o cavaleiro que é dirigido pelo cavalo. Porque o cavalo doma o cavaleiro. E aí? É complicado. Ele vai fazer o que quer de mim, vai me jogar no chão, pisar em cima. Então não. Eu tenho que ser dono das minhas ações. E que elas sejam sempre equilibradas, sensatas. E com relação ao perdoar a si mesmo, é complicado. Perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo passa por um trabalho de paciência, resignação, humildade. Porque aquele que é orgulhoso não tem como perdoar a si mesmo. Ele é o único certo no planeta, ele é o único que está no passo certo, no batalhão inteiro marchando. O passo dele está errado, mas ele acha que é o único certo, né? Então, se não tiver resignação, humildade, paciência, fica meio complicado. Então, perdoar a si mesmo passa por um trabalho de paciência, resignação, humildade, como forma inevitável de se perdoar pelos erros, pelos equívocos cometidos e seguir em frente da maneira melhor, da maneira mais ética, mais social e compartilhada, mudando hábitos, tendências e afastando-se dos vícios, dos desejos, das paixões. Então, é só assim que eu consigo perdoar a si mesmo, a mim mesmo. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho consciência que errei. O outro é que está errando. Então, nós temos que fazer isso. Quer se perdoar? Veja isso aí. Resignação, tolerância, paciência, busque o entendimento. Você vai ver que a vida vai fluir de uma forma tão mais suave, tão mais gostosa de viver. Então, perdoar a si mesmo é, primeiramente, analisar o nosso conteúdo, o nosso comportamento e ver que tipo de ação, pensamento, julgamento dirigimos a nós mesmos, ao nosso coração. O que eu dirijo para mim? Será que eu entendo, me compreendo? Será que eu sei que sou pequeno? Sim, eu sou pequeno. Mas será que eu compreendo que estou fazendo o melhor que posso para aprender? Para que a experiência de hoje, que não está dando muito certa, amanhã vai começar a dar melhor, né? Quando nós falamos isso, de compreender a si mesmo,
Vamos lembrar, Jesus disse: deixo-vos um mandamento novo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quantas vezes, em palestra, presencial, antes da pandemia, que eu falava desse mandamento, eu perguntava: olha, por favor, responda, o público, responda, pode levantar a mão, por gentileza, para eu saber, quem ama a Deus sobre todas as coisas? Todo mundo levantava a mão. Falei, que beleza, hein? Todo mundo ama a Deus. Segundo ponto, quem ama o próximo? E aí, não importa que próximo. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, até sua sogra. Pode ser a sogra, não tem problema. Ame a sogra. Brincadeira, hein? Então, quem ama pelo menos um próximo? Todo mundo levanta a mão. E aí eu perguntava: e quem, compreendendo a sua pequenez, as suas dificuldades, as suas dores, o seu egoísmo, tanta coisa complicada, quem ama, mesmo nessa situação, ama a si mesmo? 3, 4, 5. Mas você ama a Deus, ama o próximo e não ama a si mesmo? Ninguém dá aquilo que não tem. Se você não tem amor por si, como você consegue dar um verdadeiro amor ao teu parente, ao teu amigo, ao teu colega? Não. Então, é necessário entender-se, buscar esse sentimento, aquilo que está dentro de nós. Então, nós temos que ver aquilo que dirigimos para nós mesmos, para o nosso coração. Eu fiz aqui uma anotaçãozinha de algumas palavras, mas tenho certeza que isso não passa por nós hoje. Já crescemos tanto. E você, em mim, passa algum sentimento de culpa? Ainda bem que não, Que bom. De inferioridade? Que bom, hein? Olha, quando desencarnar, todo mundo vai para o nosso lar, hein? Revolta. Passa em você algum sentimento de revolta? Revolta consigo mesmo? Pessimismo? Tudo dá certo para o outro, nada dá certo para mim. Deus se esqueceu de mim, me largou de lado. Passou alguma vez em você esse tipo de pensamento? Olha, vamos fazer isso, vamos aprender. Não, eu sou incapaz. Incapaz não, preguiçoso. É outra história. Será que nós fazemos isso conosco? Ainda bem que conosco não, Graças a Deus está tudo resolvido. E então, nessa situação, reagirmos de forma equilibrada, consciente, amorosa, consigo mesmo. É preciso, compreendendo a nossa pequenez, nossas falhas, mas agir decidido a melhorar sempre. E vamos melhorar, se decidirmos, Tem gente que fica passeando de bicicleta ergométrica, fica parado, não sai do lugar. Então é preciso sair do comodismo, da preguiça, do vitimismo. Quantos, de nós? Mas não dá nada certo, eu sou vítima da vida, Não, você é vítima de você mesmo. De você mesmo. Por quê? Porque você não reage. É você aquele que te maltrata. Então desperta. Veja a tua capacidade. Todos nós temos capacidade de fazer as coisas mais lindas. Não temos consciência nesse momento do que já passamos ao longo das caminhadas, das encarnações. São várias encarnações, onde nós começamos habitando uma caverna, sem entendimento nenhum, dirigido pelos instintos. E hoje amamos tantas pessoas, não queremos ferir as pessoas. Quando ferimos,
Já estamos procurando uma forma de perdoar, de pedir perdão. Olha como crescemos. E aí eu digo, eu não tenho condição. Não, com essa preguiça toda não vai ter mesmo. Então vamos reagir, vamos mudar, vamos fazer as coisas acontecerem. Tá? Vamos ver quanto sofrimento nos causa uma reação impensada, violenta, que muitas vezes nós estamos aí. Alguém fez alguma coisa, a gente despeja o balde, né? Reação desequilibrada, que nos leva ao sofrimento e às desavenças com o próximo. Então, vamos pensar naquela questão. Eu também vou falar só por falar, porque entre nós não acontece isso. Aquela do bateu, levou. Né? Lembra no passado? Fulano fez, bateu, levou. Né? Então, muitos pais ainda nos dias de hoje, hein? O filhinho chega da escola, apanhei do meu coleguinha. Vai apanhar agora aqui, porque você devia ter batido no teu colega na escola. É o bateu, levou que a gente está ensinando. Né? E que bem demonstra, isso aí, a nossa disposição de não procurar compreender o irmão. Não compreendemos. De não perdoar jamais aqueles que se comportam de forma a nos magoar, entristecer, machucar. Não sabermos, portanto, devolver com uma outra ação. Só que uma ação com equilíbrio, com perdão, com compreensão. Por isso que Jesus disse, olha a sabedoria incrível do Mestre, não pagar o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Não devolver na mesma moeda. Dar a outra face. O que é dar a outra face? Já falamos em lives anteriores. As pessoas, muitos não compreendem. Quando alguém te bater, dê a outra face. Vamos lembrar um pouquinho. Se alguém vem e te bate, aqui, qual é a outra face? Seria essa? Não. Não é gostoso ficar apanhando, não é bom. Mas se essa face é a face da agressão, a outra face da agressão é o perdão. Se ele te machuca com a falta de entendimento, a outra face, ele te machucou com a falta de entendimento. A outra face é você passar para ele, tentar pelo menos, um entendimento novo. Olha, é a outra face, é o outro lado, é o contrário daquilo que ele fez. Então, para ver a história do bateu, levou, nós vamos ver aqui uma história acontecida na época de Jesus. Bateu, levou. Combinado? Então diz assim a história. Naquela noite, Simão Pedro, discípulo de Jesus, que é o Pedro, né? Trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio o acusou de dilapidador dos bens da família. Pedro, você é o dilapidador, você rouba o dinheiro da família. E o primo ameaçou esbofeteá-lo na via pública. Olha a situação de Pedro, hein? Guardava então Pedro, por isso, um semblante carregado, austero. Quando o mestre, Jesus, leu algumas frases dos Sagrados Escritos, o pescador Pedro desabafou, descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Pedro narrou o que aconteceu. Não podemos esquecer. Pedro narrou com a verdade dele, que pode não ser a verdade. Então Pedro narrou com a verdade dele. Assim acontece conosco, né? Eu vou narrar um episódio. Eu briguei com você. Você brigou comigo. E diz que quando há uma discussão entre dois, eu tenho a minha verdade. Você tem a sua verdade. E existe a verdade. A terceira. Que é a verdade. Porque a gente manipula, erra, as paixões fazem com que a gente pense diferente, equivocado, essa coisa toda. Então, continuando o relato.
Ao término do longo relatório afetivo, Jesus perguntou: "E você, Pedro, que fizeste ante as arremetidas dos familiares incompreensivos?" Olha a resposta de Pedro. Sem dúvida, reagi. Já deu para entender o que foi essa reação de Pedro? Só complicou, só pôs gasolina na fogueira. Sem dúvida, reagi como devia. Não, você reagiu como não devia. Olha o que Pedro fez. Coloquei cada um, o tio e o primo, no lugar próprio. Olha a pretensão. Colocou os dois no lugar próprio. Anunciei, isso Pedro falando, sem rebuços, as más qualidades de que eles são portadores. Então ele pagou com a mesma moeda o julgamento que ele faz do tio e do primo. Olha, pagou com a mesma moeda. Continua Pedro. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Julgamentos e condenações, gerando o quê? Ódio. Só gerando ódio. E depois ele ainda diz: provei perante numerosa assistência. Ele provou? Não, ele provou que não tinha equilíbrio nenhum. Ele não provou nada do tio e do primo. Provei, ele diz, perante numerosa assistência, que ambos, tio e primo, são hipócritas. E não me arrependi do que fiz. Olha que situação triste. Não se arrependeu, né? Então ele estava tomado pelo ódio. Um arrependimento nunca é de imediato, porque no calor da discussão você fala abobrinha, fala um monte de coisas e você não tem como se arrepender, porque você nem sabe o que você falou. E aí o mestre refletiu por minutos, minutos longos, e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Então Jesus perguntando: o que um carpinteiro faz para a construção de uma casa? E Pedro responde: olha que beleza de resposta, né? Que equilíbrio. Respondendo para Jesus, né? Naturalmente trabalha. Uma resposta dura, irritada, mostrando todo esse desequilíbrio que pode maltratar os outros. Não maltratou Jesus porque Jesus é diferente, né? Então, ele, Pedro, estava provando do próprio veneno. É um veneno. Odiando o tio e o primo. É como se ele quisesse matar o tio e o primo, mas engoliu o veneno. É problema dele, né? Então estava mostrando as suas más qualidades também. Não só do primo, do tio, que ele não provou nada, mas as deles ficaram marcadas. As dele ficaram marcadas. E aí, como ele disse, naturalmente trabalha, o carpinteiro. Jesus pergunta: com que? E Jesus ainda pergunta bem-humorado. Ou seja, a agressão de Pedro não chegou no coração de Jesus, nem podia chegar. Jesus compreende tudo, né? Então, não chegou no coração. E aí Pedro, novamente irritado, responde assim para Jesus, usando ferramentas. Olha que tristeza, né? Então, após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos aqui na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai. São extremamente o que nós precisamos. Esse pai que você tem, essa mãe que você tem, esse irmão, esse filho, é exatamente o que você precisa. Pode não gostar, mas é o que você precisa. Tá? Então, não é por acaso que estão ligados. Sabe aquela questão do parente difícil? Ah, mas na minha família eu tenho um parente difícil. Ele é difícil? É difícil. Então, pergunte para ele se ele tem algum parente difícil. O parente difícil dele vai ser você. Né? Vamos continuar então. Para, então, recebemos no Pai essas pessoas, esses familiares,
para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Reino dos céus. Falamos sempre. É o reino da paz, do equilíbrio. E essas pessoas que estão conosco é exatamente a matéria-prima que nós necessitamos. Porque se a nossa caminhada fosse toda ela céu de brigadeiro, a gente não avançava. A gente dormia. Dormia sim, né? Então, nós temos que crescer dessa forma. Então, quando falhamos, Jesus continuou, quando nós falhamos no aproveitamento deles, desses familiares, desses amigos mais próximos, que constituem o elemento de nossa melhora, quando falhamos, nós deixamos de aproveitar, né? Deixamos de aproveitar o parente que está ali nos orientando, nos dando chance para mudar o pensamento. São lições que vêm a toda hora e só reclamamos deles, né? Então, quando falhamos com esses parentes, né? É quase impossível, falou Jesus, triunfar com recursos alheios, recursos de fora, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Ele dá a carga de acordo com a carroceria do meu caminhão. Ele não dá mais do que isso, porque sabe que o caminhão não ia levar, né? Mas normalmente nós imaginamos que Deus caprichou na carga. Oh Deus, assim não dá, não consigo. Consegue, consegue sim. E aí ele, olha a beleza desse ensinamento de Jesus. A ave é obrigada a fazer um ninho, mas não lhe reclama outro serviço. Para a ave basta fazer um ninho, ninguém reclama nada além. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Cada um vai na sua limitação, né? Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor, da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, amor e humildade, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Tem que ser realidade, mas depende de nós. Só depende de nós. Os parentes próximos, continuou Jesus, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Olha, normalmente, dos pássaros não se exige nada além, né? As ovelhas não exigimos nada. O problema é que, muitas vezes, não exigimos nada de nós mesmos. E aí é que é o problema. Temos que exigir tudo de nós mesmos. É por isso que temos a inteligência, o amor, tudo. Então temos que exigir sim. E continuava Jesus. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, o martelo, o serrote e tal, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Isso nos pede uma avaliação interna. Que ferramenta eu tenho aqui dentro? Se não está enferrujada, se não precisa estar melhor afiada, né? E temos que ser honestos nessa avaliação. Olha, humildade, eu não sou humilde, tenho que trabalhar pela humildade, né? Buscar propósitos melhores. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas para assistir o jogo de futebol você tem. Para assistir a novela você tem tempo. É uma questão de prioridade. Nada além disso. Perseverança, seguir em todas, e continua Jesus, em todas as ocasiões. O ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O ignorante nos faz um bem, espiritualmente falando. Só que nós não entendemos isso. Não. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. E muitas vezes pagamos o mal com o mal. O ingrato, falou Jesus,
é um meio de exercitarmos o perdão. Entretanto, devolvemos a vingança, o ódio, a agressão, né? Não damos a outra face. Devolvemos a agressão na exata medida. Olho por olho, dente por dente. E continuou Jesus. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Só que ao invés de socorrer o doente, agravamos a dor dele. Que coisa, hein? Agravamos a dor dele. Então aquele que bem se conduz, disse Jesus, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo, tudo transforma. A paciência, o trabalho, a dedicação, o amor, tudo muda na nossa vida, desde que a gente queira. E nessa narrativa, Jesus se cala. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, meu Deus, mas porque é difícil a ficha cair na hora certa. E Jesus diz, se não ajudamos ao necessitado de perto, né, quantos desprezam a própria família, os amigos, como auxiliaremos os aflitos de longe? Fica difícil amar quem está longe, quando não se ama quem está perto. Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Está tão distante, né? Aparentemente tão distante, porque Deus está tão presente. Então, coisas para refletir. Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. É interessante quando ele diz, o ignorante representa para nós um campo de benemerência. Por quê? Porque ele nos chama à ação, auxiliá-lo a sair da ignorância. O mal é desafio que põe a nossa bondade à prova. Eu me lembrei agora, em Israel, quando uma pessoa, um mendigo, né, uma pessoa que não tem nada, morador de rua, aquela coisa, é tão raro, mas pode ter alguém lá. Quando alguém que tem condição ajuda o morador de rua, aqui, muitos ajudam de que forma? Pega o dinheiro e arremessa. Pega a comida, larga, não chega muito perto. E isso maltrata aquele que já é tão maltratado, tão sofredor. Lá em Israel, aquele que dá para alguém que é pobre, que necessita, ele que deu, agradece ao pobre pela oportunidade que ele, pobre, deu a ele, em melhores condições, de fazer alguma coisa. Olha que visão. Então, temos que aprender, tem tanta coisa, né? Então, chegamos na hora e espero que a de hoje a gente tenha aprendido, né, a ver essa situação e que na semana que vem a gente vai continuar ainda. Combinado? Tanta gente para agradecer. Francisca Benício, Deise Rodrigues Silva Castro, Ronaldo Gasparini, Landinha, Marca Robert, aqui do Olga Berti, prima, beijo, quanto tempo. Quem mais está aí? Vamos ver se dá para a gente. Luci Cruz, gratidão a você. Rafael, Chefe Mota, Maria Aparecida Barbosa, MGUC, Judinas, Vieira Tati, Lene, e tem tanta gente, tá? Então, muito obrigado, né, por estarem conosco, e vamos encerrar como a gente sempre encerra, né? É a prece. Vamos lá? Então, estejam comigo nessa prece. Convido. Fechemos os olhos e vamos trazer à nossa frente a figura serena, bondosa de Jesus, esse nosso mestre maior, que nos acompanha sempre. Ah, como seria bom se com os ensinamentos dele
nós realmente nos dedicássemos cada vez mais a compreender cada vez mais e até apressarmos um pouquinho o passo para esse entendimento. Não deixar para depois de amanhã aquilo que teríamos que aprender anteontem. Esse é o objetivo. Aprender. E aprender o quanto antes é bom. Então, o perdão. Lição de casa. Quando cada um de nós se recolher para o descanso, vamos pensar sobre a nossa forma de compreender as dificuldades que encontramos com os nossos irmãos. De que forma perdoamos ou não perdoamos esses irmãos? De que forma não somos perdoados por eles? E que talvez tenhamos que trabalhar de alguma forma para aproximá-lo, permitir a ele a oportunidade de um entendimento novo, que talvez ele não tenha nem a oportunidade de encontrar. Então, que cada um de nós, tarefa de casa, vamos pensar com a cabeça no travesseiro, como tem sido essa situação em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, Jefferson aí também, hein, Jé? Então, gratidão a todos vocês, Dr. Faria, esposa, gratidão a todos vocês, e que na semana que vem possamos estar novamente juntos. Mas pensem sobre o perdão. Quer ser mais feliz? Perdoe. É isso que nós necessitamos. E Jesus no coração, álcool gel na mão. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela presença. E na semana que vem, juntos novamente. Fiquem todos com Deus.